perfeccionista. Seu lema: sempre há espaço para melhorar. Sua crença: se não está perfeito, não vale a pena. Sua abordagem comportamental em relação ao parceiro: manter padrões inalcançáveis. O parceiro perfeccionista exige altos níveis de esforço e quer a perfeição mesmo quando algo funcional já seria suficiente e gastaria bem menos energia. Indivíduos perfeccionistas estão dispostos a elogiar o parceiro por um trabalho bem feito, desde que seja perfeito. E aí mora o problema, pois o parceiro perfeccionista exige padrões tão altos que quase ninguém consegue alcançar o nível de desempenho necessário para receber um elogio. Portanto, o parceiro perfeccionista não é melhor do que o negativista, já que requer níveis tão altos de perfeccionismo que fica literalmente impossível satisfazê-lo de qualquer forma. A melhor maneira para um perfeccionista modificar suas demandas impossíveis é baixar seus padrões para um nível razoável que valorize a competência e não exija um desempenho comportamental praticamente inalcançável. Parceiros perfeccionistas deveriam entender que a quantidade de tempo e esforço necessários para transformar desempenhos competentes em desempenhos perfeitos raramente vale a pena. O parceiro sádico. Seu lema: um erro apaga todos os acertos. Sua crença: errar é humano, pagar pelo erro é divino. Sua abordagem comportamental em relação ao parceiro: total desequilíbrio entre recompensar um bom desempenho e punir erros e enganos. Parceiros sádicos ganham sua alcunha porque nos lembram de crianças travessas que arrancam as asas de uma borboleta. Na superfície, parecem bondosos. Elogiam e reconhecem seus parceiros regularmente. Mas espere, esses indivíduos possuem um jeito único e irreal de equilibrar os elogios e as críticas quando se trata de lidar com seus parceiros. É assim que operam. Seus parceiros podem acumular quantos elogios merecerem, mas se fizerem algo de errado, esse único engano apaga todo ou quase todo elogio que receberam antes. Ao parceiro sádico que quer mudar para melhor, você deve reconhecer um nível de equidade entre o peso do comportamento bom e o não tão bom do seu parceiro e o reconhecimento de que incidentes acumulados de comportamento positivo não deveriam se tornar sem valor por causa de um incidente negativo. 2. Não prestar atenção positiva suficiente ao seu parceiro. Uma das tristes realidades de relacionamentos de longo prazo é a tendência natural dos parceiros de perder um pouco da paixão que os fazia cobrir um ao outro com atenção, elogios e pequenas ações de afeto durante os primeiros estágios da relação. Isso é uma pena, pois seres humanos nunca perdem a necessidade de atenção positiva. A sensação de que alguém próximo nos aprecia, está disposto a mostrar isso fazendo pequenos atos de bondade e oferecendo elogios regularmente é crucial para a saúde e robustez de relações de longo prazo. Aqui vão algumas maneiras para você fazer seu parceiro saber que você o aprecia. Elogie quando ele fizer algo bem feito. Por exemplo, pode ser um problema resolvido no trabalho. Possivelmente, poderia envolver alguma honra cívica ou social que ele receba. Pode até mesmo não ser nada além de um gesto como apanhar seu doce predileto na padaria. Deixe seu parceiro saber que você o aprecia elogiando. Mas o elogio nunca deve ser oferecido para conseguir algo. Deve ser dado apenas quando é merecido e você puder elogiar honestamente. A boa notícia é que um elogio não custa dinheiro. Só é preciso a disposição para observar e perceber o comportamento notável e depois o ato em si de verbalizar sua atenção positiva. Nunca se esqueça de datas importantes do seu parceiro, como aniversários e eventos especiais. É impressionante o que um cartão com uma mensagem pessoal pode fazer para um parceiro se sentir realmente bem e, baseado na regra de ouro da amizade, também se sentir bem em relação a você.
Encoraje seu parceiro a participar das decisões que você toma, principalmente grandes decisões que afetarão seu planejamento financeiro, grandes compras, mudanças ocupacionais ou de moradia e questões de saúde. As pessoas ficam mais dispostas a aceitar qualquer decisão tomada sobre um assunto se elas sentirem que possuem poder de decisão. Isso acontece porque elas se sentem incluídas e sentem que também são donas da ideia. Não apenas ficarão mais propensas a aceitar a decisão depois de serem consultadas, como também farão isso de um jeito mais motivado e entusiasmado. Quando apropriado, faça um reconhecimento público de seu parceiro, deixando os outros saberem de alguma conquista especial. Embora seu parceiro possa fingir constrangimento ou tentar diminuir a conquista, na maioria dos casos isso não deve deter você. Mesmo introvertidos gostam de reconhecimento público, desde que feito com cuidado e discretamente. 3. Não presentear seu parceiro corretamente, porque aquilo que você acha que ele quer e aquilo que ele efetivamente quer não coincidem. Tente lembrar de algum aniversário da sua infância quando você recebeu um presente de que não gostou. Era ainda pior se o presente viesse de algum parente ou amigo que possuía muito dinheiro e você estivesse esperando por aquela bicicleta, mas ao invés disso recebeu roupas ou uma enciclopédia. Não cometa esse tipo de erro com seu parceiro. Mesmo que você tenha boas intenções e se esforce muito para conseguir aquele presente especial, nada disso terá valor se o presente não for aquilo que o parceiro queria. Você pode pensar que após 10, 20, 30 anos, os parceiros possuem uma boa noção daquilo que o outro quer. Mas isso nem sempre é verdade. O marido que compra para sua esposa um aspirador de pó para o Dia dos Namorados não é apenas assunto para lendas urbanas e propaganda. Isso acontece de verdade. Qual é a melhor maneira para ter certeza de que você escolherá o presente certo? Pergunte. Ou, melhor ainda, ouça o que o seu parceiro diz e você provavelmente será capaz de detectar. Seja observador. Um catálogo aberto na cozinha, com o item circulado em vermelho, pode ser uma ótima dica. Um dos problemas de se perguntar a uma pessoa o que ela quer é a perda do elemento surpresa. Um jeito para evitar isso, principalmente quando se trata de presentes de Natal, é fazer seu parceiro colocar fotos numa caixa do que gostaria de receber. Por exemplo, pode ser um anúncio de viagem, um item para casa ou até mesmo o cardápio de um restaurante. Dessa maneira, é possível escolher um dos itens e comprá-lo e o presenteado não saberá o que esperar. O elemento surpresa, embora não seja completo nesse caso, acrescenta mais excitação na troca de presentes. D. Empatia. Empatia é o último componente do afeto e é crucial para qualquer relação de longo prazo bem-sucedida. Ser capaz de sentir como seu parceiro se sente e se importar com isso é essencial para manter uma boa relação. Indivíduos que passaram muito tempo juntos possuem uma vantagem natural quando se trata de se colocar no lugar do outro. Eles tiveram anos para aprender até mesmo as nuances mais sutis do humor do parceiro, suas necessidades únicas e idiosincrasias de comportamento. É incrível o que uma palavra bondosa pode fazer quando você sente que seu parceiro está deprimido. Usar declarações empáticas como: você deve estar mesmo magoado. Quando descobrir que ele está sofrendo, envie uma poderosa mensagem de que você se importa o bastante para perceber o problema e está disposto a expressar sua preocupação. Estar lá para um parceiro sofrendo física ou psicologicamente produz um grande efeito reconfortante, e essa compaixão é sempre lembrada e apreciada. A empatia é uma parte tão importante das relações que foi reconhecida e exaltada por décadas como uma ferramenta crucial para moldar relações de todos os tipos, curtas, longas, pessoais ou de negócios. O próprio Henry Ford resumiu perfeitamente quando disse: se existe um segredo para o sucesso, esse segredo está na habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa
e enxergar as coisas a partir desse ângulo, além do seu próprio. Ter preocupação e ou compaixão, ouvir atentamente, dar reforço e sentir empatia são os componentes do afeto que transformam amizades de curto prazo em relações de longo prazo e essas, por sua vez, em tudo que são capazes de se tornar. Como lidar com pessoas irritadas, incluindo você mesmo, praticando o controle da raiva. As ferramentas que você recebeu para moldar relações satisfatórias foram criadas para funcionar com praticamente qualquer um. Não, psicopatas não estão incluídos. Isso não significa que a relação será sempre totalmente satisfatória e desprovida de conflitos. Mesmo os melhores amigos e parceiros podem ter discordâncias, até mesmo discordâncias sérias, quando se encontram de mau humor em lados opostos de alguma questão. Aprender a lidar com a irritação, que é inevitável numa relação, é uma habilidade importante que você deve desenvolver para superar as dificuldades de uma relação interpessoal. Como lidar com a irritação em interações interpessoais? Quando amigos, colegas de trabalho ou familiares se irritam, eles criam estresse. Podem fazer de seu trabalho ou vida doméstica algo muito desagradável. Desenvolver estratégias eficazes para controlar a irritação é a base da boa vontade e de um ambiente mais prazeroso em casa e no trabalho. Uma estratégia eficaz para controlar a irritação envolve manter o foco da conversa na pessoa irritada, permitindo que ela ventile a irritação e, além disso, fornecendo uma forma de ação direta para lidar com o problema que originou o incômodo. Isso quebra o ciclo da irritação e permite a resolução das situações de crise sem danificar as relações pessoais. As pessoas gostarão mais de você como resultado da sua maneira de lidar com a crise, pois, no fim, você fará a pessoa irritada se sentir melhor ao reduzir seu estresse e, igualmente importante, o seu também. Aqui vão algumas dicas para lidar com a irritação da melhor maneira possível. Não discuta com pessoas irritadas porque elas não estão pensando logicamente. A irritação dispara a reação lutar ou fugir, que prepara o corpo mental e fisicamente para sobreviver. Durante essa reação, o corpo automaticamente responde a uma ameaça sem pensar conscientemente. Com o aumento da ameaça, a habilidade da pessoa de raciocinar diminui. Pessoas irritadas experimentam o mesmo fenômeno, pois a raiva é uma reação a uma ameaça real ou percebida. Pessoas irritadas falam e agem sem pensar. O nível do comprometimento cognitivo depende da intensidade da raiva. Quanto mais irritação, menor será a capacidade de processar informações logicamente. Indivíduos irritados não aceitam soluções quando estão bravos, pois sua habilidade de pensar logicamente fica comprometida. O corpo requer 20 minutos para voltar ao normal depois de disparar a reação de luta ou fuga. Em outras palavras, pessoas irritadas precisam de tempo para se acalmar antes de poderem pensar claramente. Elas não conseguem compreender com clareza qualquer explicação, solução ou opção até que voltem a pensar logicamente. Permitir esse período de recuperação é crucial para qualquer estratégia de gestão da raiva. A primeira estratégia para quebrar o ciclo: nunca tentar discutir racionalmente com pessoas irritadas. A raiva precisa ser ventilada antes de se oferecer soluções para os problemas. Quando confrontar um indivíduo irritado, é muito importante esperar um tempo para que ele esfrie a cabeça. Um escritor sugere que quando lidar com um amigo irritado, você deve sair para a varanda. Isso é um outro modo de indicar que você precisa se afastar do fogo e deixar as coisas esfriarem um pouco antes de voltar para as chamas. Em muitos casos, oferecer uma explicação simples pode acalmar a raiva. As pessoas querem sentir que estão no controle. Pessoas irritadas buscam por alguma ordem num mundo que não faz mais sentido. A incapacidade de encontrar sentido em um mundo desorganizado causa frustração, que é expressa como raiva.
Dar uma explicação para um comportamento ou problema geralmente reordena o mundo desorganizado e acalma a pessoa irritada no processo. A seguinte conversa entre um supervisor e um funcionário demonstra o uso dessa técnica. Supervisor: quero que você termine seu relatório ainda hoje. Seu comportamento é inaceitável. Irritação. Funcionário: eu não consegui terminar o relatório porque não recebi as informações do departamento de vendas. Eles disseram que vão enviar dentro de 1 hora. Explicação. Supervisor: certo. Então termine o relatório assim que possível. Resolução da raiva. Se a pessoa irritada não aceitar a explicação simples do problema, o potencial para uma discussão verbal aumenta significativamente. A raiva precisa de combustível. O aumento da irritação provoca uma resposta mais intensa, o que por sua vez fornece mais combustível para um supervisor irritado. Se esse ciclo de raiva continuar, em algum ponto o limite da sua própria reação, lutar ou fugir, será ultrapassado, causando a redução da habilidade de pensar logicamente. Resolver problemas se torna impossível quando você e a outra pessoa se perdem nesse ciclo de irritação. Tente essa combinação mágica para quebrar o ciclo da irritação. Declarações empáticas, ventilação da irritação e declarações presumíveis. Declarações empáticas capturam a mensagem verbal, a condição física ou as emoções de uma pessoa e, usando linguagem paralela, as refletem de volta para o falante. Ventilar a irritação reduz a frustração. Uma vez que a pessoa irritada ganha uma chance de ventilar sua raiva, ela se torna mais aberta às soluções, pois consegue pensar mais claramente. Declarações presumíveis direcionam a pessoa irritada a realizar uma ação que leva à resolução do conflito. Elas podem ser criadas de tal modo que indivíduos irritados tenham dificuldade para não seguir a ação direcionada. O seguinte diálogo demonstra essa abordagem para quebrar o ciclo da irritação. Supervisor: quero que você termine seu relatório ainda hoje. Seu comportamento é inaceitável. Irritação. Funcionário: eu não consegui terminar o relatório porque não recebi as informações do departamento de vendas. Eles disseram que vão enviar dentro de 1 hora. Explicação. Supervisor: isso não é desculpa. Você deveria ter buscado a informação no departamento de vendas. Você sabia como era importante terminar o relatório hoje? Eu tenho uma reunião com o cliente hoje à tarde, eu não sei o que fazer. Rejeição da explicação. Funcionário: você está irritado porque o cliente está esperando o relatório ainda hoje. Declaração empática. Supervisor: sim, você está danificando minha reputação. Ventilando. Funcionário: você está desapontado porque esperava que eu tivesse o relatório já pronto. Declaração empática. Supervisor: exatamente. Ombros relaxam, junto com um longo suspiro, ventilação completa. Funcionário: vou apanhar a informação agora e terminar o relatório antes do seu encontro com o cliente. Declaração presumível. Supervisor: certo. Veja o que pode fazer. Resolução da raiva. Um olhar atento de como a combinação mágica funciona para quebrar o ciclo da irritação. Declarações empáticas. Para quebrar o ciclo da irritação, as declarações empáticas são inestimáveis. Quando uma pessoa irritada ouve pela primeira vez uma declaração empática, ela pode ficar confusa e surpresa. Quando não é esperada, esse tipo de declaração pode inicialmente causar suspeita, mas quando é mantida, fica difícil não apreciar a preocupação que representa. E a empatia, rapidamente, leva à confiança. Quanto mais empatia mostrar, mais você entenderá o que a pessoa está pensando sobre aquilo que está dizendo. Como consequência, você poderá modificar sua fala se perceber que a abordagem inicial não está funcionando. A questão é, como fazer isso?
como mostrar empatia de um jeito eficaz? Como saber o que a outra pessoa está sentindo? O que você precisa observar é o seguinte: 1. O que a pessoa diz. 2. Como ela diz. 3. O que ela faz. Se você quiser direcionar uma pessoa para uma solução, detectar seu estado emocional é o primeiro passo. Quando puder sentir suas emoções, você poderá usar isso para movê-la na direção desejada. O segredo para perceber os sentimentos de uma pessoa é prestar atenção às mudanças verbais e não verbais em resposta a eventos externos. Se você disser, como você está? E os cantos da boca do interlocutor dobrarem para baixo e ele baixar o tom de voz, então você saberá que nem tudo está bem. Quanto melhor você puder perceber as mudanças em dicas verbais e não verbais, maior será sua potencial habilidade para mostrar empatia. Observe as pequenas mudanças no rosto. Tente detectar a tensão na voz e a ênfase em palavras específicas. Fique atento a palavras emocionais. Para evitar ficar sobrecarregado com as emoções de outra pessoa, aprenda a entrar e sair da identificação que faz você sentir o que o outro sente. Entre, teste a temperatura, depois saia para um lugar onde você possa pensar mais racionalmente. Se você estiver seguro, pode ser uma boa ideia refletir aquilo que você está sentindo das emoções do outro para checar se entendeu direito. Afinal de contas, o único que pode confirmar a empatia é a pessoa cujas emoções estão sendo vasculhadas. Refletir possui um efeito que igualmente leva o outro a apreciar sua preocupação e, portanto, a aumentar a confiança em você. Para pessoas que não estão irritadas, declarações empáticas podem parecer condescendentes, mas esse não é o caso com quem está irritado por duas razões. Primeiro, a reação de luta ou fuga está acionada, e pessoas irritadas não conseguem pensar racionalmente. E nesse caso, declarações empáticas não fogem do comportamento normal humano e, se forem construídas adequadamente, não serão detectadas. Segundo, as pessoas naturalmente pensam que os outros devem ouvir o que elas têm a dizer e entender seu ponto de vista, principalmente quando estão irritadas. A chave para formular declarações empáticas eficazes é identificar a razão da raiva. Simplesmente dizer, então você está irritado? É uma declaração empática, mas está apontando o óbvio e pode soar condescendente, o que iria alimentar a irritação. Lembro-me de um momento em minha carreira do FBI em que fui destacado para viajar extensivamente. Tínhamos 3 filhos pequenos na época, um bebê e 2 crianças. Numa viagem em particular, fiquei 2 semanas fora. Quando abri a porta anunciando minha chegada, esperava um abraço caloroso e um beijo de minha esposa. Isso não aconteceu. Em vez disso, ela me recebeu dizendo, já era hora de você chegar, estou ficando louca sozinha aqui com 3 crianças. Eu poderia usar uma declaração empática simples do tipo, então você está irritada, mas isso não teria bons resultados. Optei por usar então uma declaração sofisticada que reconhecia a raiz da irritação. Disse, você está se sentindo sobrecarregada porque eu não estava em casa para ajudar as crianças. Acertei um ponto sensível. Ela ventilou a irritação. Eu geralmente saio todas as quartas-feiras com minhas amigas para descansar um pouco das crianças e conversar com outros adultos. Eu poderia ter usado uma declaração simples como, você sente falta de sair com as amigas. Mas, novamente, isso não seria suficiente. Em vez disso, usei outra declaração empática sofisticada que abordava a raiz da irritação. Disse, você valoriza o tempo que passa com suas amigas porque isso dá uma chance para descansar do trabalho com as crianças. A irritação é apenas o sintoma de um problema latente. Declarações empáticas devem ser direcionadas a esse problema. Expor a causa real da irritação irá promover a ventilação que pode ser controlada com declarações empáticas eficazes. Ventilando a irritação.
Ventilar a irritação é um componente crucial para quebrar seu ciclo, porque reduz a frustração. Declarações empáticas retratam o alvo da irritação como algo não ameaçador, o que reduz o impacto da reação luta ou fuga da pessoa irritada. Uma vez que ventila sua frustração, ela se torna mais aberta a soluções porque consegue pensar mais claramente. Ventilar a irritação não é um evento único, mas uma série de eventos. A ventilação inicial é geralmente a mais forte, pois permite que a pessoa irritada queime a maior parte da irritação logo no começo da interação. Ventilações subsequentes se tornam cada vez menos intensas, a menos que a irritação volte a ser alimentada. Uma pausa natural ocorre após cada ventilação. Durante essa pausa, você deve formular uma declaração empática. Uma vez que declarações empáticas encorajam a ventilação, a pessoa irritada provavelmente continuará ventilando, embora com menos intensidade. Após a pausa natural seguinte, você deve formular outra declaração empática. Você deve continuar formulando declarações empáticas até que a irritação acabe. Suspiros, respiração profunda, ombros relaxados e olhar para baixo são sinais de que a irritação está acabando. Nesse ponto, você deve introduzir a declaração presumível. Declarações presumíveis. Declarações presumíveis direcionam os irritados a uma ação que resolva o conflito. Elas são formuladas de tal maneira que quem escuta tem dificuldade para não seguir a direção desejada. Formular declarações presumíveis requer a habilidade de ouvir criticamente. Elas direcionam a força da irritação para uma solução que seja aceitável para os envolvidos. Vamos voltar para minha chegada constrangedora em casa. Depois de uma série de declarações empáticas, a irritação da minha esposa se esgotou. Ela soltou um grande suspiro e seus ombros relaxaram. A raiva havia passado. Agora era o momento de apresentar declarações presumíveis para direcioná-la a uma ação que traria uma resolução. Formulei a seguinte declaração: o que você acha de eu levar as crianças para a casa da minha mãe para que nós possamos ir a um restaurante? Você merece. Minha esposa teria dificuldade para negar a ação apresentada. Se rejeitasse minha oferta, teria que admitir que não merecia ir a um restaurante, que não se sentia sobrecarregada e que não precisava de um descanso das crianças. Usando essa técnica, eu efetivamente resolvi uma situação que poderia facilmente ter se transformado numa grande discussão, o que deixaria a ambos irritados e frustrados. Se uma pessoa irritada rejeitar a declaração presumível, você deve recomeçar a quebrar o ciclo da irritação com uma nova declaração empática. Se minha esposa tivesse rejeitado minha oferta, nossa conversa poderia prosseguir desse jeito. O que você acha de eu levar as crianças para a casa da minha mãe para que nós possamos ir a um restaurante? Você merece. Declaração presumível. Minha esposa: você não vai escapar assim tão fácil. Rejeição da declaração presumível. Então você acha que uma noite fora não é suficiente para compensar o trabalho que teve enquanto eu estive fora? Declaração empática, voltando à quebra do ciclo de irritação. A rejeição da declaração presumível geralmente indica que a pessoa não ventilou completamente a raiva. Voltar à quebra do ciclo da irritação permite que ela ventile qualquer irritação residual. Algumas pessoas possuem uma raiva profundamente enraizada que pode nunca ser resolvida. Nesses casos, o melhor a fazer é concordar que não há consenso, ou vocês dois podem combinar não mais tocar no assunto sensível. Essas resoluções possíveis produzem limites para a sua relação sem precisar terminá-la abruptamente. O ciclo da irritação pode ser usado em quase todas as situações em que você confronta alguém irritado. A seguinte conversa entre um oficial da alfândega e um visitante estrangeiro ilustra o uso do ciclo da irritação para resolver uma disputa. Oficial da alfândega: Madame, a senhora não pode trazer terra para este país. Visitante:
Isso é terra sagrada de um território santo. Não vou jogar fora. Oficial da alfândega. Então você não quer se livrar da terra porque ela é especial para você. Declaração empática. Visitante. É claro, é especial. É um solo abençoado, mantém os maus espíritos longe de você e protege de doenças. Eu não vou jogar fora e você não pode me obrigar. Ventilando. Oficial da alfândega. Essa terra mantém os maus espíritos longe e mantém a saúde. Declaração empática. Visitante. Não adoeci desde que ganhei a terra. Eu realmente preciso dela. Ventilando. Oficial da alfândega. A saúde é muito importante para você, então. Declaração empática. Visitante. Sim. Um suspiro acompanhado do relaxamento dos ombros. Oficial da alfândega. Vamos trabalhar juntos para alcançar uma solução para este problema. Declaração presumível. Você gostaria disso? A visitante não pode dizer não sem parecer irracional. Visitante. É claro. Oficial da alfândega. A norma diz que você não pode trazer terra para dentro do país porque os micróbios nessa terra podem infestar plantações. Explicação. Tenho certeza de que você não quer ser responsável por fazer milhões de pessoas doentes, não é? Declaração presumível. A visitante não pode dizer sim sem parecer irracional. Oficial da alfândega. Entregue a terra e você poderá começar sua visita aos Estados Unidos. Visitante. Se preciso mesmo, então vou entregar. Obediência voluntária. Retornando ao ciclo da irritação. No caso do visitante continuar irritado e não entregar voluntariamente a terra, o oficial da alfândega deveria retornar ao ciclo da irritação numa tentativa de quebrá-lo. A seguinte conversa demonstra isso. Oficial da alfândega. Entregue a terra e você poderá começar sua visita aos Estados Unidos. Visitante. Não, minha terra não está contaminada. Eu tenho que ficar com ela. Oficial da alfândega. Você realmente quer ficar com a terra. Declaração empática. Visitante. Eu quero minha terra. Posso ao menos ficar com uma colherada? Movimento em direção a uma obediência voluntária. Oficial da alfândega. Você está tentando encontrar uma maneira de ao menos entrar com um pouco da terra no país. Declaração empática. Visitante. Sim, é claro. Posso ficar com ao menos uma colherada? Isso com certeza não machucará ninguém. Movimento em direção a uma obediência voluntária. Oficial da alfândega. Mesmo a menor quantidade de terra pode causar um grande dano a uma plantação. Explicação. Entregue a terra e você poderá começar sua visita aos Estados Unidos. Declaração presumível. Visitante. Certo. Se preciso mesmo, vou entregar. Eu realmente não quero causar problemas. Obediência voluntária. Se a volta ao ciclo da irritação não produzir a obediência voluntária, o oficial da alfândega deveria produzir duas opções, então deixar o interlocutor escolher uma delas. Dar duas opções a uma pessoa irritada cria a ilusão de que ela possui o controle da situação. A seguinte conversa ilustra essa técnica. Visitante. Eu me recuso a entregar minha terra. Oficial da alfândega. Você parece muito decidida a ficar com a terra. Declaração empática. A norma diz que você não pode entrar no país carregando a terra. Você então terá que tomar uma decisão. A primeira é desistir da terra e entrar no país. A segunda opção é ficar com a terra e não receber permissão para entrar no país. Apresenta duas opções. A decisão é sua. O que acontecerá agora depende de você. Escolha a opção que você preferir, criando a ilusão de que o visitante está no controle. Visitante. Não tenho escolha real porque quero entrar no país. Você pode ficar com minha terra. Obediência voluntária. Oficial da alfândega. Você tomou a decisão certa. Bem-vinda. Amém.
Em cada um dos cenários, o oficial manteve a ilusão de que a visitante estava no controle da situação, mas na realidade a direcionou passo a passo para a obediência voluntária. Algumas pessoas sentem que estão cedendo sua autoridade quando usam técnicas de obediência que sutilmente influenciam ao invés de intimidar. Ganhar a obediência voluntária pela quebra do ciclo da irritação não apenas incrementa sua autoridade, como também reduz a chance de que a interação se deteriore e o interlocutor irritado se torne ainda menos obediente. Através da quebra do ciclo da irritação, existe uma boa chance de que ele aceite a decisão que você queria que ele tomasse e, ao mesmo tempo, sinta que você o tratou com respeito. Esse é o melhor resultado para esse tipo de confronto. Quando a relação se deteriora, mesmo após sua tentativa de salvá-la. Se você utilizar as ferramentas descritas neste livro para estabelecer e manter relações saudáveis e felizes, você certamente terá sucesso na maioria das vezes. Mas e se, mesmo após seus melhores esforços, uma relação curta ou longa começar a naufragar? O que fazer? Principalmente interações de longo prazo, nas quais uma significativa quantidade de tempo e comprometimento foram investidos, seria de se esperar que não fossem casualmente descartadas nos primeiros sinais de desgaste. De fato, geralmente não são. A maioria dos indivíduos entra em casamentos e em outras formas de relações de longo prazo com a intenção de ficar indefinidamente. Sim, existem momentos em que mesmo os parceiros mais bem-intencionados e responsáveis acham difícil, quase impossível permanecer numa relação de longo prazo. Por quê? Existem muitas razões, mas algumas das mais comuns incluem uma divergência de interesses. Indivíduos que compartilharam os mesmos objetivos de carreira aos 20 anos podem ter perspectivas diferentes 30 anos depois. Uma nova carreira ou objetivo de vida pode pesar muito numa relação de longo prazo se os parceiros não concordarem com essas mudanças. A síndrome do ninho vazio. Quando as crianças deixam o ninho, um ou os dois pais às vezes escolhem a ruptura. A necessidade de mais liberdade. Casais que passaram muito tempo juntos, principalmente se eram jovens, quando se casaram, às vezes se sentem presos e desejando a liberdade que enxergam em seus amigos solteiros. Isso é um clássico caso da grama do vizinho é mais verde. Pessoas casadas desejam a liberdade que os solteiros possuem, enquanto os solteiros desejam o comprometimento dos casados. A necessidade da mudança. Você já se perguntou por que pessoas com 60 ou 70 anos decidem terminar um relacionamento de longo prazo? Às vezes, é simplesmente o reconhecimento de que a vida é curta e se você deseja um estilo de vida diferente, a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Mudanças de personalidade. Nossa personalidade não é estática nem solidificada na adolescência. Nós mudamos com o tempo e se essas mudanças afastarem os parceiros, a relação geralmente acaba. Interferência de terceiros. Cientistas comportamentais debatem há muito tempo se os humanos são naturalmente monogâmicos. Enquanto o debate prossegue, relações de longo prazo continuam a naufragar por causa da infidelidade e a substituição do parceiro por um novo interesse romântico. Tédio. Muito da mesma coisa pode criar o tédio. Por sua vez, é um acelerador para o naufrágio das relações, fazendo interações excitantes parecerem comuns e não satisfatórias. Incompatibilidades emergentes. Enquanto as relações se desenvolvem, as pessoas também se transformam. Isso pode levar a problemas, caso um dos parceiros desenvolva comportamentos inaceitáveis para o outro. Por exemplo, um dos parceiros pode começar a beber, ou apostar demais, ou mostrar pouco interesse em sexo, ou se tornar mais recluso, ou até mesmo começar a roncar, para o desespero do parceiro com sono leve. A boa notícia é que muitos, talvez a totalidade desses problemas, pode ser superada com esforço mútuo ou terapia se as pessoas envolvidas estiverem comprometidas a continuar juntas e dispostas a fazer o que for preciso para reparar a relação.
Até mesmo os melhores amigos podem ter as piores discussões. Boas relações de curta ou longa duração necessitam de esforço para florescer. Assim como o jardineiro que deseja que suas plantas e árvores cresçam plenamente, você deve cuidar das relações com carinho, paciência, amor e compreensão se quiser que floresçam. Relações não podem ser deixadas para morrer no primeiro sinal de dificuldade. Você deve ter certeza de que fez todo o possível para salvar a relação antes de considerar terminar tudo. Em caso de divórcio, quebre o vidro. Uma vez recebi um ótimo conselho que repasso para jovens casais sempre que posso. Quando as relações ainda são novas, vibrantes e cheias de amor, escrevam cartas um para o outro. Vocês devem abrir o coração e escrever em detalhes as coisas que gostam e admiram no parceiro. Mas não entreguem as cartas. Em vez disso, coloquem-nas em envelopes lacrados endereçados ao parceiro. Depois, guardem numa caixa em algum lugar seguro. Caso a relação comece a naufragar, vocês podem trocar as cartas. Essa lembrança emocional pode ser suficiente para reavivar os sentimentos de amor e começar uma nova era para o casal. As cartas podem também ser usadas como um quebra-gelo emocional, para motivar a resolução de qualquer questão em que haja um impasse e seja preciso algo para colocar os parceiros no caminho da solução dos problemas. Um homem para quem mencionei essa ideia fez de verdade uma caixa de madeira com um vidro na frente igual a um alarme de incêndio. Ele então fixou um pequeno martelo na caixa com uma corrente. A placa na caixa dizia: em caso de divórcio, quebre o vidro. As cartas na caixa serviam como uma constante lembrança ao casal das razões para gostarem e admirarem um ao outro. No meio de uma briga ou discussão, eles podiam comentar: chegou a hora de quebrar o vidro? Essa lembrança, nada sutil, rapidamente diminuía a tensão e os ajudava a resolver o conflito com sucesso. Capítulo 8. Os perigos e promessas das relações no mundo digital. Na internet, todos podem ser quem quiserem. As coisas só se complicam quando você encontra essas pessoas no mundo real. Toque.com. Aqui vai uma história real. É uma espécie de história de amor que poderia acontecer apenas em nossa era digital. Envolve um professor de 68 anos e uma modelo de biquínis de nacionalidade tcheca. Esse professor, em particular, não tinha pouca inteligência. Era um físico teórico da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde trabalhou por 3 décadas. O professor, ainda solitário após seu recente divórcio, visitou alguns sites de namoro e conheceu a bela mulher tcheca. Após uma série de e-mails, sessões de bate-papo e mensagens instantâneas, ficou óbvio que a linda modelo queria largar a profissão e se casar com ele. Nunca passou por sua cabeça que a mulher na internet poderia ser uma impostora. E ele também nunca se perguntou por que uma jovem modelo atraente o escolheria como marido. Infelizmente, ele descobriu a razão, mas do jeito mais difícil. Depois de tentar muitas vezes falar com a garota por telefone, ela concordou em sair do mundo virtual e entrar na vida real. Tudo o que o professor precisava fazer era viajar para a Bolívia, onde ela trabalhava atualmente, e encontrá-la. Ele concordou prontamente. O resto da história é doloroso para contar. Após chegar com atraso na Bolívia, depois de um problema com a passagem, o professor descobriu que sua namorada já havia deixado o país. Entretanto, ela disse para não se preocupar, pois enviaria uma passagem para Bruxelas, na Bélgica, onde ele poderia encontrá-la enquanto fazia uma sessão de fotos. Seu único pedido era trazer uma mala que havia deixado na Bolívia. No aeroporto de Buenos Aires, a mala foi vasculhada. Havia escondidos dentro da mala quase 2 quilos de cocaína.
ele acabou acusado de tráfico de drogas, mas felizmente recebeu uma sentença leve. E qual foi a reação da verdadeira modelo tcheca sobre tudo isso? Medo, por seu nome ter sido associado com tráfico de drogas, e compaixão pelo professor, que, é claro, ela nunca havia conhecido na internet ou em qualquer outro lugar. De acordo com Maxine Swan, uma repórter que escreveu a história para o New York Times, o professor declarou que passou um mês na prisão até seus companheiros de cela o convencerem de que a mulher com quem ele pensava que estava conversando era provavelmente um homem. Baseado nessa história, você pode pensar que eu recomendaria ficar longe do mundo digital para conhecer pessoas e fazer amigos. Entretanto, isso não é verdade. Desde que você consiga discernir amigos de fraudes, e você aprenderá isso neste capítulo, o cenário online oferece algumas vantagens distintas. A internet é ótima para introvertidos. Os introvertidos revelam mais informações nas redes sociais do que em encontros cara a cara. Isso acontece porque a dinâmica da internet lhes permite tempo suficiente para formular respostas significativas. Introvertidos também sentem dificuldade para iniciar conversas, principalmente com estranhos. Redes sociais eliminam essa pressão social. Elas também permitem que os introvertidos se expressem sem receber interrupção constante dos extrovertidos. E, finalmente, os introvertidos ficam mais inclinados a dizer aquilo que realmente pensam, sem se preocupar com uma resposta negativa que possa ocorrer, como acontece em comunicações cara a cara. Facilidade para encontrar algo em comum. Se existe um bom lugar para a lei da semelhança, capítulo 4, operar, esse lugar é a internet. Quando se trata de encontrar algo em comum com indivíduos que possuem interesses semelhantes, o mundo digital fornece um ambiente perfeito. Quer encontrar um amigo colecionador de selos? Existe um grupo na internet para isso. Interessado em encontrar pessoas que gostem de carros antigos? Existe um grupo na internet para isso. Procurando por aquele grupo especial de fanáticos por esporte que também são voluntários em abrigos de animais e comem maçãs orgânicas no estado de Washington? Existe um grupo na internet para isso. Bom, talvez. O fato é que, com os milhões de indivíduos na internet, salas de bate-papo e grupos de interesse devotados a qualquer atividade, real ou imaginária, a chance de desenvolver amizades com pessoas com algo em comum está a um clique de distância. Números. Se você estiver procurando por um amigo com qualificações e interesses específicos, onde preferiria olhar? Num bar ou outro local público em que haja 100 pessoas, ou na internet onde dezenas de milhões de pessoas esperam por você? A quantidade gigantesca de pessoas que usam a internet aumenta suas chances de encontrar alguém que atenda melhor suas necessidades particulares. Menor chance de ficar constrangido. O anonimato e a possibilidade de começar e terminar relações utilizando cliques fazem com que seja menos provável ao internauta encarar a humilhação e o constrangimento que acompanham a rejeição cara a cara. É claro, se um usuário postar informações ou fotos de natureza questionável, a chance de constrangimento definitivamente aumenta, como foi o caso de muitos políticos e celebridades nos últimos anos. Habilidade de pré-qualificar amigos em potencial. Principalmente em sites de namoro, indivíduos procurando por parceiros têm a oportunidade de descrever aquilo que querem de um pretendente. É claro, nem todas as pessoas que leem as qualificações preenchem os requisitos. Muitos indivíduos irão contatar você na internet mesmo quando não possuírem as qualificações desejadas. Mesmo assim, mecanismos de seleção podem ser benéficos para limitar o número de pessoas que entram em contato. Oportunidade para checar as pessoas. A internet é rica em informações. Ela fornece uma grande quantidade de informações para aquelas pessoas que sabem como consegui-las ou estão interessadas em aprender mais sobre algo ou alguém. A rede deve ser vista como uma ferramenta para aprender mais sobre a pessoa com quem você está considerando desenvolver uma relação,
seja essa pessoa alguém que conheceu na vida real ou no mundo virtual. Obviamente, essa busca de informações é mais importante para potenciais amigos virtuais, pois você não possui a vantagem de juntar informações através de dicas verbais e não verbais disponíveis em interações no mundo real. Não se pode negar que as comunicações online mudaram drasticamente o cenário da busca de amigos e a construção de relações. Enquanto essa forma de interação virtual continuar crescendo em popularidade, terá um impacto ainda maior na maneira como as pessoas desenvolvem relações no futuro. O que isso tudo significa para você? Citando Charles Dickens, pode ser o melhor dos tempos, pode ser o pior dos tempos. Quando feito corretamente e com as precauções apropriadas, fazer amizades no mundo virtual pode ser uma experiência frutífera. Entretanto, mergulhar de cabeça em relações virtuais sem a devida atenção aos potenciais riscos é uma receita para o desastre. Antes de ligar seu notebook ou apanhar seu smartphone, aqui vão algumas coisas importantes para lembrar. Cuidado! Imortalidade adiante. Facebook, Twitter, Instagram, salas de bate-papo, comunidades, e-mail, blogs, mecanismos de busca, sites de namoro. Um verdadeiro mar de oportunidades para buscar e encontrar pessoas que poderiam se tornar amigas ou mesmo parceiras de longo prazo. Mas tenha medo ou, parafraseando o famoso trailer do filme Tubarão, tenha muito medo do potencial preço que você paga sempre que entra na internet. Qualquer coisa que disser, qualquer site que visitar, qualquer foto que postar, mesmo seus e-mails e mensagens podem ganhar imortalidade instantânea na internet, produzindo pegadas virtuais que, diferente das pegadas reais, não são tão fáceis de limpar. Além disso, possíveis empregadores, amantes em potencial, perseguidores, empresas e até mesmo agências governamentais estão usando suas atividades virtuais para descobrir coisas sobre você e tomar decisões sobre como tratá-lo, mesmo que a informação usada tenha décadas de idade. Por favor, não esqueça que aquilo que você postar fará parte da sua identidade, pela eternidade. Sempre que estiver se comunicando pela internet, tenha isto em mente. Será que eu ficaria constrangido se aquilo que estou prestes a fazer aparecesse na primeira página dos jornais amanhã, daqui a um mês ou em 10 anos? Se a resposta for sim ou talvez, pare e pense antes de apertar o botão enviar. Isso pode poupá-lo de muita dor e frustração no futuro. Aprenda e use a etiqueta digital na internet. A tecnologia está evoluindo tão rapidamente que as convenções sociais para se usar computadores e smartphones nem sempre acompanham esse ritmo. Mesmo assim, existem algumas regras gerais que poderão deixar a experiência online mais segura e agradável para você e aqueles ao seu redor. Isso também aumentará as chances de fazer amigos, ao invés de inimigos, tanto online quanto no lugar físico de onde você estiver enviando mensagens, falando ou buscando. Smartphones. No cinema da Flórida, um homem foi morto com um tiro por usar seu smartphone após as luzes terem se apagado. Provavelmente você não vai passar por uma experiência dessas se escolher enviar mensagens numa situação ou local inadequados. Entretanto, existem regras simples a seguir para proteger a si mesmo e as suas informações. Todos os dispositivos de comunicação móvel devem ficar em modo silencioso em qualquer local público onde uma chamada possa ser inadequada. Todos os usuários de dispositivos de comunicação móvel devem evitar usá-los em qualquer local público ou privado onde a voz possa distrair ou perturbar o ambiente. Exemplo: ninguém vai a um restaurante para ouvir sua longa conversa sobre os seus problemas em casa ou no trabalho. Smartphones podem ser hackeados. Fotos e outras informações que você não gostaria que aparecessem no jornal devem ser removidas do seu aparelho.
A maioria das contas de celulares fornece um histórico detalhado das chamadas. É melhor não se esquecer disso se você gostaria que os outros não soubessem para quem você ligou ou quem ligou para você. Filmar a si mesmo, fazendo coisas que, por falta de uma palavra melhor, possam ser consideradas inadequadas, provavelmente não é uma boa ideia. Exemplo: uma mulher do Reino Unido apanhou o smartphone de seu namorado e encontrou imagens dele fazendo sexo com um cachorro. Para piorar, era o cachorro dela. Sua reação não foi reportada. Sexting, sexo escrito. Principalmente quando fotos são incluídas, pode não ser uma boa ideia mesmo entre marido e mulher. Essas fotos, de um jeito ou de outro, acabam aparecendo na internet, principalmente se o marido e a esposa se divorciam e um deles for uma pessoa vingativa. Não deixe o mundo virtual atrapalhar as relações no mundo real. A tolerância das pessoas varia em relação a conversas no celular e o constante checar das mídias sociais de seus parceiros. Mesmo se o parceiro ou qualquer outra pessoa na sua companhia for mais tolerante do que a maioria, ainda é considerado inadequado atender chamadas, checar mensagens e frequentemente olhar para o celular durante seu tempo juntos. Num capítulo anterior, sobre comunicação verbal, apontei o quanto é importante ouvir atentamente a pessoa com quem você está conversando. Isso mostra interesse e respeito, criando um ambiente superior para fazer as pessoas gostarem de você e manter as amizades. Se você insistir em olhar o celular como um cordão umbilical na presença de outras pessoas, não espere o nascimento de uma boa relação. Uma vez que os celulares mantêm seu código de área inicial, independentemente de onde estejam usados, e além disso, por causa da transmissão nem sempre ser clara, quando você entregar seu número de celular, é importante começar com o código de área e repetir todo o número. Desse jeito, você aumenta suas chances de que a pessoa terá a informação necessária para chamá-lo de volta. Mensagens eletrônicas, e-mail. E-mails se posicionam entre mensagens de texto e cartas quando se trata do uso de linguagem formal ou informal. Obviamente, e-mails para possíveis empregos ou contatos importantes devem refletir a linguagem de uma carta mais tradicional, com boa escrita e gramática. Dito isso, é aconselhável manter todos os e-mails livres do tipo de abreviação normalmente usado em mensagens de texto instantâneas e nunca se esqueça de checar erros de digitação antes de enviar o e-mail. Pense cuidadosamente em seu apelido quando usar e-mails. Um apelido aceitável entre amigos pode ser muito inadequado quando contatar um possível empregador ou diretor da escola do seu filho. Um dos meus colegas que ensina numa faculdade de administração me mostrou uma lista com seus apelidos favoritos que incluíam nomes usados pelos alunos quando procuravam por emprego. O primeiro da lista era Melango. Não escreva e-mails apenas com letras maiúsculas. Isso é o equivalente a gritar numa interação verbal e é considerado grosseria. Nunca escreva um e-mail quando você estiver extremamente irritado ou perturbado. No capítulo anterior, enfatizei que as pessoas nesse estado não conseguem pensar direito. Um e-mail escrito durante esse período geralmente reflete essa falta de raciocínio claro. Se você precisa mesmo escrever uma mensagem, não a envie, ao menos não imediatamente. Deixe-a de lado por várias horas e depois leia de novo quando você estiver mais calmo e conseguir pensar claramente. Só então você pode considerar enviar, provavelmente após várias revisões. Outra boa razão para não enviar imediatamente um e-mail irritado é seu potencial para piorar a situação. O problema pode ser resolvido ou desaparecer dentro de algumas horas se for deixado de lado. Uma resposta apressada e irritada elimina essa possibilidade. Quando estiver pronto para enviar um e-mail, nunca se esqueça de checar para quem está sendo enviado. Muitos incidentes constrangedores poderiam ser evitados se o emissor tivesse checado se o destinatário era uma pessoa específica e não a opção responder a todos. Um e-mail pode ser eterno, ou ao menos existir na internet por meses, até mesmo anos.
Uma vez que um e-mail é enviado, ele pode ganhar vida própria, pode se reproduzir, ser reenviado e arquivado. Sempre que escrever um e-mail, você deve se perguntar: o que aconteceria se este e-mail se tornasse público? Eu o enviaria mesmo assim? E-mails deletados ainda podem ser recuperados meses após serem apagados. Isso acontece porque muitos servidores de internet salvam e-mails deletados em seus computadores. A recuperação de e-mails supostamente deletados já revelou muitas informações delicadas sobre indivíduos que pensavam que esses dados haviam sido destruídos com segurança. Muitas vezes, as pessoas descobrem isso de forma perturbadora quando estão encarando um tribunal. Nunca abra um anexo de e-mail a menos que tenha certeza de que conhece a pessoa que o enviou e que foi realmente essa pessoa quem enviou. Endereços de e-mail às vezes são acessados ilegalmente e depois usados para enviar mensagens contendo vírus para a lista de contatos